Você é adulto, aproveite. Oi, eu sou Cris, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui nesse canal nós falamos sobre o universo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. E eu compartilho algumas experiências minhas e também de clientes. Eu sou terapeuta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Lembra quando você era criança ou adolescente? Principalmente adolescente, mas às vezes se é criança também já... Algumas crianças já têm esse desejo de ser adulto. O meu filho tem 6 anos e desde quando ele tem, sei lá, uns 4 anos, ele diz que quer ser adulto porque ele quer viver a vida dele. Ai, meu Deus. Ele diz que quer viver a vida dele. E aí, várias vezes ele disse que queria ser adulto e queria aprender coisas de adulto, como fazer e tal. O menino é todo independente. Mas desde pequeno também eu vinha criando ele para ele ser independente, aprender a fazer as coisas dele desde cedo. E nós, a grande maioria das pessoas, acredito eu, quando era criança ou adolescente, principalmente na adolescência, sonhava com o dia em que ia ser adulto. E a gente tinha uma visão de adulto de que íamos ser livres e com tal idade íamos ter nossa casa própria. No meu caso, desde criança, desde muito nova, assim, com uns, não sei, acho que uns 8, 9 anos, 10, eu queria ser adulta. Eu queria sair de casa. Por quê? No meu caso, na minha casa, eu vivia com minha mãe, meu pai e minha irmã, e existiam muitas brigas dos meus pais. Era assim, na época eu considerava um inferno. E de fato era, porque crianças crescerem em ambientes assim, de muita briga, de muita confusão, muita gritaria. Não existia agressões físicas. Já aconteceu uma vez, mas não era constante isso. Só foi um fato isolado. Mas era muita discussão, muito xingamento. E crescer num ambiente desse é completamente traumatizante para as crianças. E desde pequena eu queria ser adulta para eu poder ter a minha casa. E com o passar dos anos que eu fui virando adulta, eu achava que com 15 eu achava que com 15 anos, eu me lembro muito bem, eu ficava, principalmente na hora de dormir, eu ficava imaginando que com 15 anos eu já teria a minha casa, já estaria trabalhando, e aí eu ia me mudar, ia morar sozinha, aí ia fazer churrasco com minhas amigas, aí minhas amigas iam pra minha casa e tudo mais. E assim, eu ficava alimentando isso. Cheguei, fiz 15 anos e nada disso aconteceu. Eu tava procurando emprego, procurando um trabalho de jovem aprendiz ou alguma oportunidade de primeiro emprego nessa idade e não tinha saído de casa ainda. Mas sempre tive esse desejo de ser adulta para sair de casa, principalmente. E provavelmente você, em algum momento da sua infância e adolescência, você também desejou ser adulto para se livrar dos seus pais, para ter mais liberdade, para poder sair, para poder estar com seus amigos, para chegar a hora que quiser. E hoje você é adulto, você é adulta. E você está aproveitando a sua tão sonhada liberdade. Eu estava fazendo essa reflexão sobre isso esses dias. Porque quando a gente nunca está satisfeito no momento em que a gente está. Quando a gente é criança, a gente quer virar adolescente ou adulto. Quando a gente é adolescente, quer virar adulto. E aí, quando é adulto, gostaria de voltar a ser criança. Aí começa a lembrar. Poxa, quando eu era criança, não tinha que pagar boleto, não tinha que trabalhar, não tinha responsabilidade, não tinha preocupação. Mas existem muitas crianças que tinham. Teve um período que eu estava indo por essa onda. Eu nunca me arrependi, nem fiquei lamentando por ser adulta, porque era uma coisa que eu queria muito. Crescer e tal, e ser adulta. Mas há uns tempos atrás, eu venho passando por situações complicadas na minha vida, principalmente financeiramente. Ainda não me livrei delas, mas estou, trabalhando para isso. E
eu me peguei pensando, conversando com outras pessoas também, porque eu nunca tive esse pensamento de, ai, quando era criança era muito melhor. Porque a minha visão de criança, da minha vida de infância, era só as brigas que tinham dentro de casa. Uma vez ou outra que eu me lembrava de quando eu brincava na rua com minhas amigas, os meninos e tal, eram muitas brincadeiras na minha época. Eu tenho 33 anos, então quando eu era criança, a gente brincava na rua de Yonon, de pular corda, brincava de gude quando escondido do meu pai, porque ele dizia que essas brincadeiras de menino era eu era moleque macho, que eu não era nenhum moleque macho pra ficar brincando disso. E assim, brincava de amarelinha, e aí às vezes eu me lembrava disso. Mas toda a minha lembrança de infância era sempre voltada para as coisas ruins que aconteciam dentro da minha casa. E até que há um tempo atrás, conversando com algumas pessoas, e aí eu tava comentando sobre isso, do meu filho querer ser adulto, ter 6 anos, 5, 4 anos, na época, que agora ele tem 6, mas isso começou bem antes. Dele dizer que queria ser adulto, para poder ser livre e viver a vida dele. E a pessoa falando, se ele soubesse como é ser adulto, e eu concordando, pois é, e tal, não sei o quê, como se ser adulto fosse uma coisa horrível. E eu concordei com isso e não pensei muito sobre isso, mas meio que internalizei isso, que quando era criança era melhor, porque não tinha essas responsabilidades. Só que quando você é criança, você não tem liberdade. Por mais que sejam pais bons e por mais que você tenha tido uma infância boa, uma infância em um lar saudável, e você tinha algumas liberdades, algumas coisas, não é a mesma coisa de você ser adulto. Cada fase da nossa vida, ela tem os seus prós e contras. Quando você é criança, você não tem a responsabilidade de trabalhar e pagar boleto, mas você tem que estudar sem querer estudar. Você é obrigado a estudar, você é obrigado a dormir na hora que seus pais determinam. Você é obrigado a ir tomar banho, escovar o dente. Você é obrigado a compartilhar seus brinquedos sem você querer compartilhar com outras crianças, com os coleguinhas. Você tem que falar com pessoas que você não gosta. Você tem que abraçar pessoas que você não gosta. Claro que não são todas as crianças, mas a gente sabe que a maioria das crianças passam por isso, que os pais não respeitam o espaço da criança. Acha que a criança tem que ser fofinha com todo mundo, tem que abraçar todo mundo, os parentes, tal, não sei o que, não tem direito de não gostar ou de não querer fazer sala ou fazer presença para as outras pessoas. E sim, as crianças têm. Então, na sua adolescência, você continua com as questões de estudar, de ter que estudar e um estudo mais pesado, mais coisas, e se preocupar com se vai fazer faculdade, vestibular, e aí começar a ter relacionamentos e se preocupa com o namoradinho, com a namoradinha e com a aparência demais. Então, tem também os prós e contras na adolescência. Os prós? Na adolescência, não sei nem se tem tanto prós assim. Porque você tá numa fase tão que você fica meio revoltado, você não tem tanta liberdade assim como gostaria. Tem um pouco mais do que na infância, acredito. Às vezes. Mas às vezes você tem menos liberdade do que na infância, porque você já tá numa fase de se envolver com outras coisas erradas, se envolver com pessoas que têm uma índole meio duvidosa, entrar em relacionamentos, engravidar ou engravidar alguém. Então, às vezes, os pais até prendem mais do que quando é criança, porque com a criança ainda não existe essas coisas, na maioria das vezes. A criança tá só brincando na rua e tal, né? Na minha época, hoje em dia não se vê muito isso. E a fase adulta, nós temos que, e do final da adolescência para a fase adulta, nós temos que trabalhar, aí vem as contas, vem as responsabilidades, vem as questões de saúde, algumas vezes, outras vezes não, né? Vem família, se você escolheu isso para sua vida. Mas ser adulto é a melhor fase da nossa vida, se a gente olhar para isso
com o olhar correto. Porque quando você é adulto, você pode escolher. Só você pode escolher. Se você quer trabalhar em determinada empresa, é claro que existem várias questões, mas todas essas questões que existem, se a gente olhar de uma outra forma, se a gente tiver uma outra percepção sobre essas questões, a gente consegue contornar elas ou escolher outras coisas diferentes. Ninguém está condicionado a viver algo pelo resto da vida. Nós temos a escolha de mudar e de fazer diferente. Coisa que muitas vezes, quando se é criança, não se tem essa liberdade de escolher. Quando se é adolescente, também não. Mas adulto, quando você é dono de si, você trabalha. E se você não trabalha, você tem a escolha de encontrar alguma forma de conseguir ganhar dinheiro de forma lícita, por favor, mas que você conquiste a sua independência financeira. Quando a gente é adulta, a gente tem muito mais liberdade. E a gente tem que aprender a aproveitar essa liberdade. Uma vez eu estava olhando um pássaro, e aí a gente sempre tem essa ilusão de que os pássaros são livres, porque eles podem voar, eles podem isso, podem aquilo. E eu vi um vídeo, um Reels no Instagram, falando sobre isso. Era um pássaro e um homem que estavam conversando. Um ser humano, né? Um pássaro e o ser humano. E o ser humano dizia que o pássaro era livre porque ele podia voar e tá ali e tá cá. Mas o pássaro disse que o ser humano também era livre. E muito mais livre do que o pássaro. Porque se a gente for parar para analisar de fato, os pássaros, eles são livres porque estão voando para lá e para cá. Mas eles seguem um cronograma de vida, praticamente. Assim como a maioria dos animais, principalmente esses animais que fazem migração em determinados períodos do ano, no inverno, no verão, primavera, fazem essas migrações, eles seguem um cronograma estabelecido para eles. Então o pássaro, ele tá ali voando, mas nem todos os pássaros podem voar em todo lugar. Ele tem um limite de altitude que ele pode voar, ele tem um limite de longitude? Não sei, de distância que ele pode voar. Um pássaro só, por exemplo, um passarinho, ele não vai conseguir sair daqui e voar para outro país sozinho. Eu não sei se tem algum que consiga fazer isso, mas eu acredito que não. Eles têm os territórios para poder estarem, para construir seu ninho, tem os períodos que tem que reproduzir e construir o ninho para poder colocar os filhotinhos lá, tudo isso. E nós, seres humanos, a gente fica olhando para eles só voando e achando que eles são totalmente livres, mas eles não são. Eles só podem fazer isso o tempo todo. Eles repetem até desde quando nascem até morrer, a mesma coisa sempre. E a gente, nós seres humanos, nós temos a oportunidade de escolher voar. Temos avião, a gente pode voar para outro país. Tem gente que solta de paraquedas e experimenta essa sensação de voar sem ter asas, sem ser pássaro. A gente pode escolher mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. A gente pode escolher mudar de trabalho. A gente pode escolher se reproduzir ou não. A gente não é obrigado a ter filhos, ter família. A gente pode escolher não. A gente pode escolher o que quer estudar. A gente pode escolher mudar de profissão. Fazer, não sei, se mudar para o meio do mato e viver lá. Escolher praticar atividade física ou não. Tudo na nossa vida nós podemos escolher. Nós somos livres. E quando a gente é adulto, essa liberdade é muito maior do que qualquer outra fase da nossa vida, inclusive na fase idosa. Quando chega a fase da terceira idade, existem algumas limitações, na maior parte dos casos, de saúde,
de financeiro e tudo mais. Então, quando a gente tá nesse período de, sei lá, 18 a, não sei, 60, a pessoa é considerada idosa a partir de 65, eu acho, né? De 60 a 65. Então, de 18 a esse período de 65, é claro que pode ser muito mais, que tem gente que tem 90 anos e tá vivendo muito mais do que uma pessoa de 18. Mas vamos colocar esse parâmetro. Nós temos muito mais liberdade para viver, em vez da gente ficar só olhando que tem boletos. Essas são consequências da vida adulta, assim como os estudos, como ir para a escola, como fazer balé, fazer isso, fazer aquilo, são as consequências da vida infantil. Como escolher qual faculdade vai fazer, qual vestibular, com quem vai namorar, problemas de início de relacionamento, de puberdade, de aparência, são consequências da vida adolescente. E a vida adulta não seria diferente. Mas a gente tem que aprender a olhar mais e aproveitar mais essa vida adulta, que a gente tanto quis e tanto desejou quando era criança e quando era adolescente. Você tá sendo o adulto que você imaginava quando você era criança e adolescente? Se você não é, o que tá faltando para você ser? Quais são os ajustes que você precisa fazer na sua vida para você ser o adulto que você imaginava que seria quando você era adolescente e criança? E se você mudou também de vontade, pode ser que você não quer mais ser aquele adulto. Você está sendo o adulto que você quer ser? Você está vivendo o que você quer viver? Você está aproveitando a liberdade que você tem de escolha, principalmente, porque tudo na nossa vida é rodeado de escolha. Mas a gente só aproveita as nossas escolhas quando nós assumimos a responsabilidade sobre as nossas vidas. Você ser adulto é você ser adulto de verdade, amadurecer de verdade, é você assumir a responsabilidade pela sua vida. E aí sim, você tem liberdade para escolher e bancar as suas escolhas. E o vídeo de hoje é sobre isso. Pense um pouco, aproveite a sua fase adulta, aproveite que você tá nessa fase em que você tanto desejou algum dia na sua vida, e aproveite ela, simplesmente viva da melhor forma, viva em prol de se sentir bem sempre, ou na maior parte do tempo que você conseguir, e de realizar os seus sonhos. Aproveite essa sua fase adulta. Seja o adulto que você quer ser, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.